E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer esse tipo de efeito. A gente está usando aqui vários retângulos, usando a textura da câmera e com LUT, e a gente consegue ativar e desativar aqui a partir do toque, tá? Eu vou estar mostrando como fazer basicamente aí do zero. Então vamos fechar aqui o projeto e iniciar um projeto novo. Ok, a gente já está aqui, vamos lá. A gente vai começar criando um retângulo. A gente vai fazer o preenchimento dele e criar um novo material. A gente vai vir aqui na nossa câmera, fazer a extração da textura. E nosso material aqui a gente vai mudar para flat e colocar a nossa textura aqui. Ok, agora a gente vai criar um novo retângulo. Adicionar retângulo. Esse aqui a gente vai criar um novo material e vai fazer a mesma coisa. Mudar para flat e adicionar a textura da câmera. Agora eu vou escalar ele aqui. Assim. E agora eu vou movimentar. Eu vou querer colocar ele aqui em cima. E agora eu vou duplicar ele. Colocar aqui embaixo. Agora eu vou adicionar um novo. Vou prender ele aqui no meio. Vamos duplicar esse aqui. Ok, vai ser esses. Primeiramente vamos fazer algumas rotações aqui. O retângulo 3 e o retângulo 0, a gente vai deixar eles invertidos. Então aqui na rotação em Z, a gente vai colocar o 180. Ok. Agora a gente vai fazer a mudança dos materiais. No retângulo 0, o 2 e o 4, a gente vai usar o material 1. No retângulo 1 e 3, a gente vai usar o material... nesses aqui a gente vai usar o material 0. No retângulo 1 e 3, o material 1. Ok. Agora a gente vai vir aqui no Photoshop e vai criar a moldura. Essa aqui foi uma moldura que eu criei, tá bem rapidinho aqui. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como eu fiz. Eu vou deixar o fundo preto para ficar mais fácil de entender. Eu vim aqui nas formas, criei um retângulo arredondado. Aqui. E aí eu peguei a borracha. Rasterizar, ok. E basicamente foi isso aqui que eu fiz. E aí você vem aqui, salvar como. Cadê a aula de hoje? Aqui. Não é essa também. Aqui. PNG. Como alfa 2. Pronto. A gente... No caso aqui deveria ser branco, né? Ctrl U. Tirar toda a luminosidade. PNG. Substituir. Ok. A gente já tem aqui nossos dois alfas. A gente vai arrastar para dentro do projeto. No material 0, a gente vai usar o alfa 1. E no material 1 a gente vai usar o alfa 2.
Legal. Agora a gente vai adicionar os nossos LUTs. Aqui eu já peguei da aula de LUTs, tá? Então se você não assistiu, vai lá assistir a aula de LUTs. Lá tem todos esses materiais disponíveis. E agora a gente vai Ctrl Alt P, clicar nos nossos dois materiais e pegar as texturas. Você vem aqui na textura. A gente vai usar também os nossos LUTs, nossa textura da câmera e o Fast Color LUT. Aqui, agora a gente duplica. Ok. A gente pode perceber aqui que esse está preto e branco, esse aqui e esse aqui estão coloridos, e os demais preto e branco. Legal. Vamos agrupar aqui e chamar de LUTs. Agora a gente precisa mexer com o Visible desses aqui. A gente vai pegar o Visible. Eu vou adicionar aqui um Screen Tap. Esse Screen Tap vai ter um counter, que vai fazer a contagem. Aqui a gente está usando 4. E agora a gente precisa criar um sistema que vai fazer a desativação em sequência. A gente vai criar aqui um equals exactly. Então, se foi exatamente igual a 0, a gente vai desativar. Como a gente vai usar isso aqui em todos, eu já vou agrupar, tá? Criar aqui patch 1. E aqui eu vou criar os inputs. Eu vou clicar com a esquerda aqui na bolinha, create input. E aqui para ativar também eu vou criar outro input. Então aqui a gente vai usar algo para ativar eles quando iniciar ou quando chegar ao número máximo. E esse aqui é o número de contagem. Então a gente vai duplicar aqui várias vezes. Esse aqui vai ser o 0, o 1, o 2 e o 3. E agora a gente vai criar um equals exactly, quando for exatamente igual a 4. A gente vai ligar aqui nosso turn off no turn on ali. Então, basicamente, quando chegar no 4, ele vai resetar lá e a gente vai conseguir ver todos. Ok. Vocês podem ver que ele já está zerando, mas assim, quando for exatamente igual a 3. Ok. Já está funcionando. Um problema é que quando você reiniciar, não vão estar todos ativados. Então a gente precisa adicionar algo com runtime, que vai executar assim que for aberto. A gente vai colocar equals 0,01. A gente também vai querer usar os dois aqui para poder, se isso acontecer ou se a gente acabar de executar o filtro, ele ativar aqui para a gente. Então a gente vai usar o OR. Vai fazer a ligação aqui. Ok. A gente atualiza, estão todos ativados. A gente vai clicando, ele vai desativando. Bom, galera, é isso, tá?
Se você gostou do vídeo aí, deixe seu like, se inscreve no canal. A gente está lançando aí 3 vídeos por semana. E valeu, galera, até o próximo vídeo.